Sessão número 264, e eu faculto a palavra ao conselheiro Ronaldo Palombo, responsável pelo processo CAT 17.408, pedido de vista. Senhor presidente, nobre Valmir, conselheira Dulce, conselheira substituta, eu acompanho o entendimento do conselheiro relator nesse primeiro processo. Acompanho o voto. Assim sendo, falta o voto da nobre conselheira Dulce Araújo, tinha votado. Então, decidiu só unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e continua com a palavra o nobre conselheiro Ronaldo Polonco, agora com o processo 19.323. Trata-se de voto de vista do processo de relatoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, referente à auditoria realizada no programa Ruas do Povo, especialmente no processo de execução de obras de pavimentação de vias urbanas no município de Rio Branco, região do Habitat Brasil, objeto de concorrência da concorrência número 125/2011 e contrato 11.211.047-A, sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, de responsabilidade do senhor Gildo Rocha Pinto, gestor da pasta à época. A unidade técnica emitiu o relatório, as folhas 227/267. O Ministério Público de Contas emitiu parecer as folhas 338/339, opinando pela responsabilização solidária do responsável, do fiscal do contrato e da empresa contratada, e ainda que deveriam chamar os dois últimos ao feito, o que não ocorreu. A indicação contida no voto condutor apresentado na sessão plenária retrasada foi pela condenação do senhor Gildo César Rocha Pinto e a devolver, a título de dano ao erário, o valor de R$ 994.293,67, em razão das seguintes irregularidades: pagamento de serviços em desacordos com os boletins de medição; segundo, graves defeitos construtivos na pavimentação e nas sarjetas; terceiro, pagamento por serviços não executados; e quarto, a inoperância da estação elevatória de esgoto e da estação de tratamento de esgoto. Os chamados para Francisco Ari da Silveira Júnior é o fiscal do contrato, a empresa contratada é a Martins Transporte e Serviço Limitada, bem como também os ordenadores de despesa, Filismar Mesquita Moreira e Daiane Cátia Batista Coutinho, não foram citados. É o sucinto relatório. A palavra, Sua Excelência, do procurador para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Voto vista. O Ministério Público já se manifestou. Prosseguir com o voto vista. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Prossiga. Voto de vista. Eminentes pares, nobre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro, peço licença para abrir divergência parcial em relação ao desfecho contido no voto condutor, exarado no julgamento do presente processo de auditoria realizado no programa Ruas do Povo, especialmente no processo de execução das obras de pavimentação das vias urbanas do município de Rio Branco, do bairro Habitat Brasil. A concorrência já citei, a responsabilidade é do DEPASA, lido na sessão plenária do dia 3/11/2016. Analisando os autos, verifica-se que a auditoria ocorreu em 22/8/2014,
e a obra foi recebida provisoriamente em 13 de 11 de 2013, praticamente um ano depois. Assim, a vistoria foi efetuada após a execução do objeto contratual. Verificou-se também que, além do ordenador de despesa, o senhor Gildo César Rocha Pinto, há outros responsáveis que não foram chamados ao feito, como o senhor Filismar Mesquita Moreira, também foi ordenador de despesa do contrato, em apreço. Aqui as folhas 114, 124, 140, 165, 172, 173, 175, 176, 178 e 179, bem como a senhora Daiane Catira Batista Coutinho ordenou despesa como se verifica as folhas 167. A contratada para a execução da obra, objeto da auditoria, foi a empresa Martes e o responsável pela fiscalização do contrato foi o engenheiro civil Ari da Silveira Júnior. Folhas 228, relatório técnico, comprovados nos boletins de medição e termo de recebimento provisório. Deveria ocorrer a citação de ambos, conforme conclusão da área técnica, as folhas 266, e do Ministério Público de Contas, as folhas 338/339. Vale salientar que o pretenso prejuízo constatado pela unidade técnica, quase que em sua totalidade, se refere a defeitos construtivos da obra, cuja responsabilidade é da empresa contratada. Aqui é o artigo 618 do Código Civil e do fiscal da obra, artigo 67 da Lei 8.666/93. O fiscal só se eximiria de sua responsabilidade na hipótese de decisões e providências que ultrapassassem a sua competência, como, por exemplo, a tomada de decisão para obrigar a contratada em corrigir possíveis irregularidades detectadas na execução da obra. Todavia, não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem que o fiscal alertou o gestor do contrato ou os ordenadores de despesa de eventuais irregularidades na execução do contrato. Ademais, o engenheiro civil Francisco Ari da Silva Júnior atestou que, por meio do termo de recebimento provisório da obra, que a empresa Martes e Transporte e Serviços Limitada executou os serviços de acordo com as normas e especificações técnicas do departamento. Portanto, a rigor, a responsabilidade das falhas detectadas pela unidade técnica deveriam recair sobre a empresa contratada e o fiscal do contrato, que sequer foram chamados para o feito. Ante o exposto e consubstanciado no entendimento da área técnica e no parecer ministerial e ainda em face das constatações acima, voto pela devolução dos autos para a unidade técnica para melhor instruir o feito em razão. Primeiro, de restar constatado que outros responsáveis não foram abrangidos pela instrução inicial e muito menos foram individualizadas as suas responsabilidades. Assim, além do senhor Gildo César da Rocha Pinto, ordenador de despesa, devem ser chamados ao feito como responsáveis solidários, já citado aqui o Filismar, a Cátia, o representante da empresa legal da empresa Martes e o engenheiro Francisco Ari, fiscal do contrato. Em segundo, da ausência de identificação exata, ou como essa exatidão seria representada aqui pelas coordenadas geográficas ou outro meio de representação cartográfica, ou seja, o que se percebeu é que as irregularidades ou os serviços não feitos não estão localizados nem no projeto executivo e nem com coordenada geográfica ou no mapa cartográfico.
Então, seria interessante que a área técnica, aqui já é uma sugestão, localizasse esses pontos que ela disse que não foi construído ou que estão mal construídos, né? E descrição detalhadas, aqui a descrição detalhada dos locais em que não foram executados os objetos descritos nos subitens 5.20, 5.21, 5.24, 6.2, 6.2.3 e 6.2.7. Precisam ser iluminados no projeto executivo para maior clareza na hora dos assessores e aqui do nosso voto, né, do nosso entendimento aqui no plenário. É o voto, senhor presidente. Uma pergunta ao nobre secretário: quais os conselheiros que haviam votado e como haviam votado? Foi eu e o Cristóvão sem votar. O conselheiro Ronald Polanco pediu vista deste processo após o conselheiro relator ter proferido seu voto, seguido pelos conselheiros José Augusto Araújo de Faria e Antônio Jorge Malheiro. Optaram por proferir seus votos após o pronunciamento do revisor, o conselheiro Dulcinea Benício de Araújo e o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias. Ante a ausência do conselheiro Antônio Cristóvão, continua, né? Eu submeto a votação e escuto o conselheiro Dulcinea Araújo. Eu vou acompanhar, senhor presidente, o conselheiro revisor. A conselheira Maria de Jesus já havia sido votada no voto anterior, de forma que nós assinemos por maioria de acordo com o voto do conselheiro relator, se ele não mudar de voto. Faculta Vossa Excelência. A conselheira Maria... Não vota porque já estava completo o voto. Essa complementação de votação da sessão anterior. Já havia se manifestado 2 conselheiros. Eu não Ela participei da discussão. Senhor presidente, veja bem, o que está se criando agora, neste momento, é uma nova oportunidade, eu vejo assim, de que venha o processo ficar mais claro ainda. Então, eu parto do princípio de que o que é abundante não pode ser prejudicial. O que abunda não prejudica. O que o nobre conselheiro revisor está pedindo é aquilo que eu realmente já tinha me convencido de que o meu voto seria aquele de acordo com o que está hoje no processo. Se chegar coisas novas, o conselheiro revisor conseguir trazer coisas novas, eu posso até mudar o meu voto. Assim sendo, eu acompanho o pensamento do nobre conselheiro revisor. Eu, da mesma forma, participei da votação, também vou no mesmo sentido, decido por maioria, face à ausência do conselheiro Antônio Malheiro, pelo voto do conselheiro revisor. E, prosseguindo, eu solicito ao nobre decano dessa corte, a partir de agora, o senhor Valmir Ribeiro, para presidir, que eu tenho um processo para relatar. Obrigado, senhor presidente. Vamos passar a palavra agora ao nobre conselheiro José Augusto, que é relator do processo número 14.781, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileia, exercício 2010. Senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência, nobre procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras Dulcinea Maria de Jesus, bem-vinda, senhor Ronaldo Polanco. Esse processo trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileia, referente ao exercício 2010, de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, prefeita à época, caminhada através do ofício 236, de 30 de março de 2011, por decisão da presidência da Corte, pelo expediente TCE, Gabinete da Presidência 917, 18 de março de 2011, foi encaminhada uma equipe de analistas, chefiada pelo inspetor Adelgundes da Silva Carvalho, para, em loco, realizar um exame na documentação da referida prestação de contas, podendo ainda requisitar a documentação necessária. Na análise foram levantados os dados orçamentários, operacionais, patrimoniais, financeiros do ano 2010,
analisados detalhadamente desde a previsão orçamentária até a execução por grupos de despesa, comparando-os a outros exercícios, além dos atos extras orçamentários e os sistemas que operacionalizam a gestão. Após essa fase, a DAF realizou a primeira análise técnica dos autos, constatando e considerando o seguinte 2 pontos. A análise do balanço patrimonial ficou prejudicada em face da inconsistência do ativo real líquido, no montante de R$ 21.445.716,86, em decorrência da não confirmação do ativo permanente, concernente aos saldos das contas bens móveis no valor de R$ 11.308.098,89 e bens imóveis na quantia de R$ 9.406.805,28 e a não confirmação do passivo circulante e passivo permanente quanto à dívida flutuante fundada e também a não confirmação do resultado patrimonial constante na demonstração das variações patrimoniais no montante de R$ 2.450.173,58 em face das divergências verificadas relativas às variações registradas de material de consumo e de bens móveis, tudo mencionado nos itens 4.3 e 4.4 do relatório técnico de folhas 189/219. Ainda, B, o não cumprimento do limite mínimo da aplicação para financiamento das ações de serviços de saúde de 15%, determinado pela Constituição Federal de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 77, parágrafo 4º, detalhado no item 5.2 do relatório técnico. C, os pagamentos de diárias no valor de R$ 51.194,46, tendo sido constatado que os empenhos possuem históricos imprecisos e incompletos, como também a ausência da prestação de contas das diárias, ensejando a aplicação de multa, tudo mencionado no item 3.2.1 do relatório. D, a irregularidade no dispêndio referente ao consumo de combustíveis e lubrificantes, tendo como fornecedor o Alto Posto Camila no montante de R$ 530.787,45, pois em tal situação era necessária a realização de um processo licitatório cuja incoerência vai de encontro ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 38, inciso 10, parágrafo único, e o artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 8666/93, em detalhes no item 3.2.2.1 do relatório. E a realização de despesas sem licitação na compra de passagens aéreas na Serra Turismo Limitada, no valor de R$ 26.654,72, afrontando o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, e o artigo 2º da Lei Federal 8666/93. F, as contratações de serviços terceirizados, pessoas físicas sem devidas finalidades, discutido no artigo 60 da Lei Federal 8666/93 e o artigo 60 da Lei Federal 4320/64, as quais acarretam irregularidades. G, o limite máximo para despesa com pessoal contido no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar 101/2000, com índice de 55,49%, bem como outras recomendações às folhas 217/19 do relatório técnico. Citada a gestora, a folha 234, esta solicitou dilação de prazo por mais 15 dias, o que lhe foi concedido, conforme o despacho do frontispício da mesma folha. Novamente, em função da Câmara Municipal estar em recesso parlamentar, a prefeita solicitou mais 15 dias de prazo para atendimento a este tribunal e, naturalmente, concedi o pedido conforme folha 236, tendo a gestora encaminhado a sua defesa de forma tempestiva a esta Corte, conforme certidão da Secretaria das Seções, da folha 290, e esta foi acostada aos autos, as folhas 237/289. Encaminhada à DAF, esta, em relatório de folhas 292/303, concluiu pelo não acolhimento das razões e justificativas apresentadas sob os apontamentos dos seguintes itens do relatório. 2 pontos. 2.1. Diárias, com históricos incompletos e imprecisos, impossibilitando a identificação das respectivas despesas. 2.2. Despesas com aquisição de combustível e lubrificante. 2.3. Fracionamento de despesa sem a realização do processo licitatório com passagens aéreas, tendo como credor a Serra Turismo Limitada. 2.5. Inconsistência na comprovação dos saldos das contas bens móveis e imóveis.
2.6, divergência no saldo da conta restos a pagar relativo ao saldo final do exercício 2009, confrontado com o saldo inicial do exercício 2010. 2.10, despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal no percentual de 55,49%, afrontando o limite máximo de 54%, estabelecido no artigo 20, inciso 3º, linha B da Lei Federal 101/2000, e 2.11, contratação verbal de profissionais por parte da Prefeitura Municipal, sem formalização de vínculo empregatício. O Ministério Público Especial, por ser o procurador João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se no feito às folhas 308/310, concordou com o posicionamento técnico pela irregularidade da matéria, porém discordou quanto ao encaminhamento, vez que, dado o caráter indenizatório da utilização das diárias, é imperativo que o beneficiário comprove que efetuou o deslocamento previsto, que este tem finalidade pública e que seu objeto está vinculado à atuação do agente que a recebeu. E isso sob pena de caracterização de dano erário, como o caso em questão. Incluída em pauta para julgamento, esta foi retirada a meu pedido para melhor instruí-lo, em face de a gestora ter encaminhado nova documentação para comprovação dos achados de auditoria de folhas 315/320, mais documentação de folhas 321/395, as quais foram levadas à Secretaria das Seções para juntada aos autos, e estes foram encaminhados à DAF para análise. As folhas 398/406, a DAF apresentou o relatório complementar de análise técnica, concluindo pelo não acolhimento das razões justificativas apresentadas sobre os apontamentos dos itens. A. Realização de despesas com diário no montante de R$ 30.601,98, sem a comprovação de deslocamento e respectiva finalidade pública, ou seja, ausência de prestação de contas. B. Realização de despesas sem licitação no consumo de passagens aéreas ao credor Serras Turismo Limitada, no valor de R$ 26.654,72. C. Divergência entre os saldos de restos a pagar no final de 2009 e o saldo inicial de 2010, sem pronunciamento específico da gestora na fase do contraditório. D. Não cumprimento do limite máximo para despesa de pessoal contido no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, e Lei 101/2000, com índice de 55,49. Desculpe-me, da Constituição Federal, da Lei Complementar Federal. Contratação de serviços terceirizados de pessoas físicas sem as devidas formalidades contidas no artigo 60 da Lei 8666/93 e no artigo 60 da Lei Federal 4320/64. Caminhado o processo novamente do Ministério Público de Contas, as folhas 410/412, por seu ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, se pronunciou no feito, reiterando o seu pronunciamento de folhas 309/310, incluído em pauta, novamente, na sessão plenária de 1209, do dia 27 de 8 de 2015, o feito foi transformado em diligência a ser conduzida pela DAFO para apreciação da maioria dos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Mareiro, para apurar os itens elencados na decisão que foi proferida. Nas folhas 489/496, o relatório complementar da análise técnica da DAFO conclui em manter o entendimento das condições de voto do pronunciamento feito às folhas 428 em verbis. O Ministério Público, por seu ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, pronuncia-se no feito novamente, agora as folhas 500/501, ratificando in totum as conclusões do pronunciamento de folhas 309/310 e pronunciamento de folhas 410/412. Recebi o presente feito por distribuição, 25 de outubro de 2011, com fundamento de regimento interno desta Conta de Conta, artigo 64, e após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 15 de janeiro de 2015, Excelência. Esse é o relatório. Com a palavra o doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, procurador-chefe do Ministério Público Especial, para a sua manifestação. Nobre presidente, demais conselheiros e conselheiras, trata-se de prestação de contas globais de Brasileia, referente a 2010, de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão. Depois do quadro inicialmente visto, por decisão plenária da Corte, o feito foi baixado em diligência para verificar a comprovação da utilização pela Prefeitura de combustíveis e lubrificantes adquiridos,
e elucidar os lançamentos dos restos a pagar trazidos do ano anterior, quitados em 2010 e lançados ao final do exercício. Quanto ao primeiro item, não foi possível verificar, tanto em razão do tempo transcorrido, mais de 5 anos, quanto da circunstância de que os combustíveis e lubrificantes serem produtos de consumo imediato à sua utilização. Além disso, não existia controle de abastecimento dos veículos e maquinário, fato verificado em quase toda a jurisdição por ocasião das auditorias de conformidade na parte de fornecimento e consumo de combustíveis realizadas pelo Tribunal a partir de julho de 2015. Por fim, o relatório complementar noticia ainda a impossibilidade de obtenção de outras provas em razão da alagação ocorrida em 2015, que extraviou diversos documentos da Prefeitura. Desse modo, o procurador João Isidro ratifica seus pronunciamentos anteriores, que é no seguinte sentido: a prestação de contas em referência tem responsabilidade da senhora Leila Galvão e foi encaminhada tempestivamente a esta Corte, acompanhada de contabilização dos repasses feitos ao Poder Legislativo da unidade. A análise da segunda GCE, após o contraditório, sustentou as seguintes irregularidades: realização de despesas com diárias no valor de R$ 30.601,98, sem comprovação do deslocamento e respectiva finalidade pública, ou seja, sem prestação de contas ou prestações. Aquisição de combustíveis acima do valor licitado no montante de R$ 530.787,45, equivalente a 52,54% do valor total contratado, infringindo o limite imposto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666, que é de, no máximo, 25% do valor total do contrato, caracterizando favorecimento do credor e frustrando o caráter competitivo do procedimento licitatório. Aquisição de passagens aéreas da ordem de R$ 26.654,72, sem realização de licitação, caracterizando a hipótese do artigo 89 da Lei 8.666. Sequência de falhas e irregularidades nos registros contábeis e formulação dos balanços, destacando-se afronta aos princípios contábeis da oportunidade e da competência pelas alterações da DVP quanto aos registros das movimentações de bens de consumo, inconsistência dos saldos de bens móveis e imóveis quando comparados com o inventário geral do ente, vista a inércia da gestão na atualização dos registros pertinentes conforme a Lei Federal 4.320. Divergência entre os saldos de restos a pagar do final de 2009 e o inicial de 2010, sem pronunciamento específico na fase do contraditório. Ausência de evidenciação dos passivos previdenciários na dívida fundada do município, também sem pronunciamento específico por ocasião da defesa. Descumprimento ao limite das despesas de pessoal do Poder Executivo, com índice de 55,49% da receita corrente líquida, em desacordo com a letra B do inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratação de 67 servidores sem concurso público, em desacordo com o item 2º do artigo 37 da Constituição. Quanto às considerações do item 1 deste parecer, concordamos com o posicionamento técnico pela irregularidade da matéria, porém discordamos quanto ao encaminhamento, vez que, dado o caráter indenizatório da utilização de diárias, é imperativo que o beneficiário comprove que efetuou o deslocamento, que este teve finalidade pública e que seu objeto está vinculado à atuação do agente que a recebeu, sob pena de caracterização de dano ao erário, como o caso em questão. Desse modo, o procurador João Isidro opina pela emissão de parecer prévio, considerando irregular esta matéria, em destaque pela emissão de acórdão, condenando a senhora Ana Leila Galvão a devolver aos cofres do município, na forma do artigo 54 caput da Lei Complementar 38, R$ 30.601,98, em razão da conduta descrita no item 1 deste parecer. Também, por sua condenação ao pagamento de multa acessória em cima deste valor e também multa sanção com base no item 2º do artigo 89, dosada a critério do plenário em razão das irregularidades noticiadas nos itens 2, 3, 4 e 6
deste parecer que constituem graves infringências à norma legal e por remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da falta de licitações, em alguns casos, a teor dos artigos 89, 92 e 100 da Lei 8666. Tendo a gestora apresentado novos elementos e justificativas de defesa, o nobre relator solicitou novo posicionamento da área técnica. Em seu novo relatório, a DAF considerou sanada apenas a inconsistência dos saldos de bens móveis e imóveis quando comparados com o inventário geral do ente, vista a inércia da gestão na atualização dos registros pertinentes conforme a Lei Federal 4.320, considerando que as demais falhas apontadas permaneceram inalteradas pelos seus próprios fundamentos. Cabe ressaltar que, nesta última hipótese, a segunda IGC considerou válida a argumentação da gestora quanto aos valores pagos com inativos na composição do cálculo do limite com pessoal. Tal aceitação não muda o cenário de extrapolação do limite constitucional, apenas reduz o total ultrapassado. Contudo, embora não haja impacto direto nesta prestação de contas, deve-se manter coerência no posicionamento técnico. Nesse sentido, corretíssimo o entendimento de folhas 300 e 301, de que os valores pagos aos inativos, que não sejam custeados com fontes próprias para o custeio de previdência do órgão, e sim com o próprio orçamento do município, deve compor a base de cálculo do limite com pessoal, nos exatos termos do item 6º do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, ficam ratificadas as conclusões já externadas no parecer, culminando no item 2º, com a opinião de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, dentre as outras indicações. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Prossigo assim sendo. Considerando tudo mais que dos autos consta, o voto 2 pontos. 1. Pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileia, exercício orçamentário e financeiro de 2010, de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, prefeita à época, com fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51, inciso 3º, alíneas B e C, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e ainda um justificado dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. 2. Em destaque pela emissão de acórdão 2.1, condenando a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira a devolver aos cofres do município, na forma do artigo 54 caput da Lei Complementar Estadual 38/93, a importância de R$ 30.601,98, atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora devidos até o dia do depósito, em face da realização de despesas condiárias, sem comprovação de deslocamento e respectiva finalidade pública, ou seja, a ausência da prestação de contas, está a folha 195/96 e 292/293, por constituir dano ao erário público. 3.2. Considerando que a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, condenando, ao pagamento de multa acessória correspondente a 10% sobre todo o valor a ser devolvido, previsto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93. 2.3. Condenando a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira ao pagamento de multa sanção no valor de R$ 14.280, com fulcro no artigo 89, inciso 2º da Lei Estadual 38/93, em face de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e em face de 2 pontos, aquisição de combustível acima do valor licitado, aquisição de passagens aéreas e a realização de procedimento licitatório, caracterizando a hipótese prevista no artigo 89 da Lei Federal 8666/93 e irregularidade nos registros contábeis e formulação dos balanços, destacando o seguinte 2 pontos. Tá? Afronta aos princípios contábeis da oportunidade e da competência pelas alterações na DVP, quanto aos registros das movimentações de bens de consumo, folhas 203 e 295/96. B. Inconsistências dos saldos dos bens móveis e imóveis quando comparados com o inventário geral do ente, vista a inércia da gestão na atualização de registro pertinente, segundo a Lei 4.320/64, isso está nas folhas 202/205,
e 296/297. C. Divergência entre os saldos de restos a pagar no final de 2009, que era R$ 1.576.425,50, e o inicial de 2010, que se apresentou como R$ 2.841.912,01, sem pronunciamento específico da gestora na fase do contraditório. D. Ausência de evidenciação dos passivos previdenciários na dívida fundada do município, também sem pronunciamento específico da gestora por ocasião do contraditório. 2.3.4. Contratação de 67 servidores sem realização do concurso público, contrariando o inciso 2, artigo 37 da Constituição Federal de 88. E 2.4, finalmente, pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da aquisição de combustíveis acima do valor licitado e aquisição de passagens aéreas sem realização de procedimento licitatório, em face dos fatos noticiados e das condutas tipificadas no artigo 315 do Código Penal e artigos 89, 92 e 100 da Lei Federal 8666/93, Excelência. É como voto. Muito bem, vamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Também, Excelência, acompanho o voto do nobre relator. Decisão. Decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Convido o nobre conselheiro José Augusto para continuar presidindo os trabalhos. Agradeço ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro e prosseguimos agora com o processo 22.057, relatoria do nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. É o meu? Dá para fazer assim, Relatório, senhor presidente, nobres conselheiros. Trata o presente feito da prestação de contas de gestão do Fundo Especial de Compensação, FECOM, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, exercício 2015, de responsabilidade da senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim, presidente, encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente. Após o registro de atuação, o processo foi devidamente instruído pela primeira GCE, que produziu o relatório técnico de folha 20/27, dando conta de que a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do fundo atendeu aos preceitos legais, sugerindo, ao final, a regularidade da matéria. Remetidos autos ao Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 32 é o relatório, senhor presidente. Palavra, sua excelência, do procurador, para sua manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob responsabilidade, como já dito, da senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim, dotada de seus documentos de estilo. A primeira GCE atestou a conformidade das peças e atos analisados, cogitou recomendação para a apresentação de planilha contendo informações específicas, quantitativas, sobre os serviços realizados e compensados pela origem, sem, contudo, ressalvar esta ausência. Nessas condições, concordamos com o parecer ali externado de seu julgamento como regular, a teor do inciso 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, é o parecer. Retorno a sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Conclusão em voto. Visto, relatado e discutido o presente processo e consubstanciado no relatório técnico, folha
2022/27 e parecer ministerial de folha 32 e em tudo mais dos autos consta, eu concluo votando com fulcro no artigo 51, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela emissão de acórdão considerando regular a prestação de contas de gestão do Fundo Especial de Compensação, FECOM, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, exercício 2015, de responsabilidade da senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim, presidente, cumpridas as determinações legais, sejam os autos arquivados. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Araújo. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Pediu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 1918. Senhor presidente, este processo eu vou retirar de pauta. Continua da mesma forma, agora com o processo 21.472. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Relatório trata o presente feito de recurso de reconsideração com efeito suspensivo, interposto pelo senhor Vanderlei Zaire Lopes, ex-prefeito do município de Sena Madureira, através de seu representante legal, em face da decisão contida no acórdão número 254 de 2015 da segunda Câmara, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.500 em razão de ato praticado com grave infringência à norma legal, artigo 89, caput do inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38, pela emissão na correção do ato de contratação irregular da servidora Raimunda Nonata da Silva. O recurso é tempestivo e tem amplo, ou seja, tem amparo legal tem amparo legal nos artigos 61, inciso 1º, e 68, ambos da Lei Complementar Estadual número 38, e artigo 157 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em suas razões recursais, o gestor expõe a matéria fática e, no mérito, requer o recebimento do pedido e o consequente provimento do mesmo para reformar o acórdão recorrido, a fim de anular a multa aplicada. Não sendo essa a decisão, requer a redução da multa ao patamar de R$ 357. A quarta TGCE, chamada a se manifestar a respeito do assunto, produziu o relatório técnico de folha 17/22, pugnando ao final pela rejeição dos recursos, ou seja, do recurso. Remetidos autos ao Ministério Público Especial junto à Corte, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Isídio de Melo Neto, a folha 27/28. É o relatório, senhor presidente. A palavra a sua excelência, procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Esse recurso é mais um do tipo que vem da palavra do senhor Vanderlei Zaire Lopes. O próximo, também na mesma linha,
da lavra do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, eu vou racionalizar e me reportar aos dois, até me antecipando ao próximo, de que, no sentido, nossa opinião é no sentido da rejeição dos argumentos de mérito dos recorrentes, mas no sentido do acolhimento do pedido alternativo dos mesmos para fins de redução da multa que foi aplicada, dados os inúmeros casos pelos quais respondem não só o primeiro recorrente, Vanderlei Zaire Lopes, como, no segundo caso, o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, inúmeros casos de contratações consideradas ilegais pela Justiça Trabalhista em decisões transitadas em julgado. É o parecer. Pelo provimento parcial, pelo recebimento dos recursos e pelo seu provimento parcial para fins de redução da multa a 10% do seu valor inicial. É o parecer. Retorno a Sua Excelência o relator para seus votos. Senhor presidente, nobres conselheiras, nobre conselheiro Ronald Polanco, este processo, juntando-se ao próximo processo, tem o mesmo conteúdo, o resultado é o mesmo, e assim sendo, eu gostaria de, consultando o Ministério Público, que esse processo fosse julgados em bloco. Excelência. De acordo, excelência. Já até me antecipei. Possível. Prosseguindo, então, já no voto, visto que o relatório é o mesmo, e o voto também, só a diferença aqui é só no item 1 e item 2. Então, visto, relatado e discutido o presente processo e consubstanciado no relatório técnico de folha 17/22, bem como no parecer ministerial de folha 27/28, e em tudo mais que dos autos consta, voto. Primeiro, pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito dar-lhe parcial provimento, para que seja retificado o item 2 nesse processo, 21.472, e o item 1 no processo 21.482. Reduzindo a multa aplicada ao senhor Vanderlei Zaire Lopes para R$ 357. O outro processo é o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, também pelo mesmo valor, mantendo-se inalterados os demais itens do aludido aresto. 2. Desapensar o arquivamento, ou seja, desapensar e arquivar o processo 17.497 de 2013. 3. Cientificar o interessado desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, para ambos os processos. Em votação pela ordem do conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Discussão unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora o processo 15.335, com a palavra o relator, conselheiro Ronald Polanco. Relatório, senhor presidente. Trata o presente processo da tomada de conta especial da Câmara Municipal de Rio Branco, exercício orçamentário financeiro de 2009, de responsabilidade dos vereadores da época. Relatório, as folhas 50 a 124, o preliminar, e o 164 a 171, complementar. Regularmente citados, os vereadores apresentaram defesa conjunta, restaram apuradas durante o processo, a instrução processual, como pendentes de regularizações, despesas efetuadas com verbas indenizatórias. Pronunciamento ministerial, as folhas 176 a 178. É o relatório.
Essa palavra, Sua Excelência, procurador, para sua manifestação. Trata-se de tomada de contas especial, autuada por determinação do Acórdão 712 do Pleno desta Corte, para apurar a legalidade do pagamento regular e contínuo de verbas indenizatórias aos vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, referentes a 2009. A análise técnica entendeu que não houve comprovação da finalidade pública das despesas e, via de consequência, concluiu pela devolução de um pouco mais de 2,5 milhões gastos a esse título. Citados, os vereadores apresentaram defesa conjunta, na qual destacam a legalidade e a finalidade pública das despesas realizadas. Além disso, pontuam que, a partir de 2014, a mesa diretora da Câmara de Rio Branco passou a licitar todos os bens e serviços disponibilizados aos parlamentares, extinguindo a antiga fórmula de concessão das verbas. O exercício da atividade parlamentar municipal engloba não só a função legiferante, consistente na apresentação de propostas normativas à Câmara, como também a função de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Para a execução dessas atividades típicas, o agente político tem assegurado o ressarcimento das despesas extraordinárias e eventuais assumidas por ele no exercício da função parlamentar. No entanto, o pagamento de indenizações não pode ser realizado em parcelas fixas permanentes, sob pena de assumir caráter remuneratório e, portanto, vedado pelo parágrafo 4º, artigo 39 da Constituição. No caso vertente, o emprego das verbas indenizatórias para recompor despesas dos gabinetes com combustível, locação de veículos e imóveis, material de consumo, telefonia, assessoria, entre outras, encontrava amparo nas normas vigentes na Casa e os edis apresentaram a prestação de contas dos gastos na forma até então exigida. Em contrapartida, somente depois do exercício analisado, este tribunal se manifestou acerca da legalidade das verbas indenizatórias e definiu os critérios de sua utilização nos termos do Acórdão 7426 de 2011. Por isso, considerando que a situação alcançava todas as câmaras municipais do Estado, o tribunal fixou o exercício de 2015 como data limite para a realização dessas despesas nos moldes da orientação daquele acórdão, que é o 7426, conforme registrado no voto condutor do acórdão 9472, de 31 de março deste ano. Na ocasião do julgamento daquele acórdão, da emissão do acórdão 9472 deste ano, o tribunal definiu que, apesar da irregularidade na execução da despesa, os valores pagos a título de verbas indenizatórias até o marco temporal estabelecido não seriam objeto de devolução, portanto, não evidenciando o locupletamento dos parlamentares. Essa orientação se aplica ao caso dos autos, não se trata com isso de reconhecer a legalidade da aplicação das verbas. Na verdade, essa conclusão tem por premissa a segurança jurídica. Em clássica lição sobre o tema, Canotilho anota que a segurança jurídica, aspas, vincula-se à garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito, bem como a garantia de previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos do poder público. O que exigiria, no fundo, seria o seguinte: 1. Fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder. 2. De forma que, em relação a eles, o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos de seus próprios atos. Fecha aspas. Pela acepção da segurança jurídica, não se afigura razoável determinada evolução dos valores despendidos pelos parlamentares a título de verba indenizatória em 2009, se os gastos foram efetivados com base no regramento interno da Câmara e o Tribunal de Contas não dispunha até então de diretriz consolidada sobre o assunto. Por outro lado, ao determinar a abertura desta tomada de contas especial para apurar a responsabilidade dos valores a serem devolvidos pelos vereadores, o Tribunal deliberou pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, do processo de prestação de contas da Câmara de Rio Branco, referente àquele exercício, são os autos 13.840.2010, em função da morte do presidente à época, senhor Gessé do Nascimento Santiago, conforme o Acórdão 7.012, de 2010. Nota-se que os gastos efetuados a esse título, seja no Congresso Nacional ou nos poderes legislativos dos Estados e dos municípios, apresentaram diversas irregularidades desde a concessão da verba até a prestação de contas, sofrendo os ajustes necessários para o regular exercício do mandato,
com definição de um regramento mínimo que observe o caráter eventual da despesa, a finalidade pública, a transparência e a própria prestação de contas. Desse modo, o procurador Sérgio Cunha opina pelo arquivamento destes autos com base no artigo 172 do Regimento Interno Local, combinado com o artigo 485, item 6º do Código de Processo Civil de 2015. Seu parecer. Retorno a Sua Excelência o relator para o seu voto. Senhor presidente, eu acompanho aí o parecer do Ministério Público atuante nesta Corte de Contas e, então, logo pelo arquivamento dos autos, após a formalidade de estilos. Pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor Do presidente. senhor Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, a conselheira do senhor Araújo, com o processo 17.443. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, senhora conselheira, senhores conselheiros, trato os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, o exercício é de 2012 e o responsável, o senhor Lorival Marques de Oliveira Filho. Em 2 de maio de 2013, as contas foram enviadas a esta Corte, dentro do prazo estabelecido na legislação regente, e consoante estabelece a portaria número 59, de 2008, que define a tramitação, houve autuação e registro por parte da Secretaria das Seções e a sua distribuição. Caminhados os autos à DAF, a primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo considerou irregulares as contas apresentadas pela Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, as folhas 227 e 244. Após a citação, foi oferecida a defesa, intempestivamente, tendo a primeira IGC emitido relatório técnico complementar em que se manifestou pela irregularidade das contas em análise, sugerindo a realização de nova citação às folhas 270 e 282. A segunda citação foi realizada por meio do Diário Eletrônico de Contas número 371, de 20 de 4 de 2016, tendo o gestor deixado transcorrer o prazo inaubis, folhas 286 e 294. O Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 296 e 298. É o relatório, senhor presidente. A palavra a sua excelência, procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em mesa, de responsabilidade do senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte em 2 de maio de 2013. Regularmente instruída, restaram apuradas após o contraditório as seguintes irregularidades. 1. Ausência de comprovação mediante extrato e conciliação bancária do saldo da conta 647.222, dígito 7, no balancete contábil com valor de R$ 16.100. 2. Ausência de comprovação mediante a apresentação do extrato respectivo do saldo da conta 198.399, dígito 5, no valor de R$ 48.219,26. 3. Ausência de comprovação de material de consumo no valor de R$ 10.399,98. Tais materiais, apesar de adquiridos no período de junho a dezembro de 2011, foram escriturados em 2012, ante as justificativas apresentadas pela defesa, a folha 263 destes autos e 55 de seu anexo 2. A diferença verificada, 10.399,98, é fruto da divergência existente entre a soma das entradas de materiais de consumo registradas nos relatórios de movimentação de almoxarifado e o valor da inconsistência apurada pela primeira IGCE nas variações ativas da conta material de consumo da DVP. 4. Pagamento indevido de tarifa bancária de R$ 43,00 com recursos transferidos ao SEBRAE, através do convênio 1 de 2011. 5. Pagamento indevido de tarifas bancárias de R$ 285,70 com recursos transferidos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Epitaciolândia, mediante o convênio 4 de 2011. 6. Ausência de prestação de contas do convênio 20 do mesmo ano, firmado com a CUT, no valor de R$ 45.600. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pelo julgamento da presente matéria como irregular, com base nas letras B e C do item 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38, pela condenação do senhor gestor, Lorival Marques de Oliveira Filho, a devolver
a quantia de R$ 72.428,68 ao Estado, em razão dos fatos noticiados nos itens 1, 3, 4, 5 e 6 deste parecer que configuram dano ao erário público, e pela condenação do mesmo gestor a pagamento de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38, em face, como já dito, de que as condutas noticiadas neste parecer configuram graves infringências às normas legais de regência da matéria. O parecer. Retorno a Sua Excelência Relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse processo é pela reprovação, com base no artigo 51, inciso 3º da Lei Complementar número 38/93, pela reprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, em razão das seguintes irregularidades: não apresentação do extrato bancário da conta corrente número 647.222.7, agência 05347 da Caixa Econômica Federal, cujo saldo mencionado no balancete contábil era de R$ 16.100, e não esclarecimento de lançamento na conta corrente número 198.399, dígito 5, da agência 0044, dígito 2, do Banco da Amazônia, divergência no valor de R$ 10.399,98 entre a conta almoxarifado, DVP, e o valor apresentado no relatório de liquidação e no anexo 2 na conta material de consumo, divergência no valor de R$ 52.850,02 entre o montante mencionado no anexo 2 e o relatório do estoque retroativo analítico, agrupado por conta, no acompanhamento da execução do convênio número 020 de 2011. Pela condenação do senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, a devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias do Estado da quantia de R$ 16.100 referente ao saldo financeiro não comprovado, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, impondo ainda o pagamento de multa de R$ 1.610, que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela fixação de multa prevista no artigo 89, incisos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, incisos 1º e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, no valor equivalente a R$ 3.570, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela notificação do atual gestor da SEAPROF acerca do teor do acórdão que vier a ser proferido, bem como para que promova as medidas necessárias para cientificar os convenientes acerca das disposições do Decreto Estadual número 3.024 de 2011, especialmente o artigo 35, inciso 7º e artigo 8º, inciso 7º da Instrução Normativa da STN número 01/97, proceda ao efetivo acompanhamento da execução dos convênios firmados na forma dos artigos 44 e seguintes do Decreto Estadual número 3.024 de 2011, devendo elaborar relatório técnico que justifique a importância e necessidade do repasse de recursos públicos e observar o disposto no artigo 6º do mencionado Decreto Estadual. Adote as medidas necessárias para a correção das falhas apontadas, especialmente as da DVP, sob pena de responsabilidade. Instaure tomada de conta especial para apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2012, no convênio número 020 de 2011, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas no prazo de 30 dias, inclusive sobre eventual ressarcimento ao erário e responsabilização aos que deram causa ao prejuízo porventura observado. Pela remessa do acórdão que vier a ser proferido, a DAF, para acompanhamento, e ao senhor secretário de Estado de Planejamento, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto Estadual número 3.024 de 2011, e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo, é o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da relatora, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 22.949.
Obrigada, senhor presidente. Trata-se de proposta de instrução normativa apresentada pelo controle interno, com o objetivo de dispor sobre a movimentação, tramitação dos processos de prestação de contas e tomada de contas neste tribunal. Após algumas modificações, foi encaminhada a comunicação interna circular aos membros do Tribunal de Contas para conhecimento da proposta e oferecimento de sugestão em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 144 do Regimento Interno, com a redação dada pelo assento regimental número 4, de 1º de setembro de 2016, folha 1730. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se a folha 33 ao relatório. Passa a palavra à sua excelência, procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Como visto, é proposta de instrução normativa dispondo sobre a tramitação dos processos de prestação de contas e tomada de contas nesta Corte, com a uniformização e sistematização dos procedimentos inerentes ao processo eletrônico, objetivando o gerenciamento dos prazos e ganho de agilidade no julgamento dos feitos. O nobre relator emitiu comunicação interna circular de número 10, no dia 21 do corrente ano, para os gabinetes dos conselheiros, visando a coleta de sugestões para o aprimoramento da proposta. Minuta com as alterações formuladas consta das folhas 20 a 30. Verifica-se que as alterações promovidas no conteúdo da proposta, são pertinentes e que a normatização do tema é relevante para uma melhor fiscalização dos recursos públicos. Razão por que o procurador Sérgio Cunha opina pela aprovação da matéria. É o parecer. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, deve-se ressaltar que, nos termos do artigo 144, inciso 6º, do Regimento Interno desta Corte de Contas, é possível a edição de instrução normativa que deve ser utilizada para dispor sobre orientações acerca do funcionamento dos serviços administrativos e outras matérias de natureza correlata. Prosseguindo, analisando os dispositivos em discussão, bem como o parecer ministerial, verifique que seu objeto é pertinente e possibilitará o processamento das prestações e tomadas de contas autuadas no sistema de processo eletrônico, consoante a adequação descrita às folhas 20 a 30 e constante neste voto. Isto posto, considerando que a implementação da norma em exame vem atender às necessidades deste tribunal, voto pela aprovação da instrução normativa e, após as formalidades, pelo arquivamento dos autos, é o voto. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Processo administrativo, acompanha a relatora. Decidiu-se a unanimidade, mas tendo a voto a conselheira relatora. Não havendo mais processo para julgamento, encerrada a pauta. Não havendo expedientes, eu passo as comunicações e faculto a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Só dar um bom dia a todos os presentes. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, também da mesma forma, só agradecer a presença de todos, dar um bom dia a todos, desejar um bom final de semana. Nada a comunicar. Muito obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Nada a comunicar. Conselheira Dulcine Araújo. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos que nos ouvem também pela rádio do tribunal e desejar um bom dia a todos. Obrigada. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também quero cumprimentar a todos os presentes e todos que nos assistem pela rádio. E nada a comunicar. Da mesma forma, excelência, agradeço e desejo um bom final de semana e dou as boas-vindas, sem esquecer, a nobre conselheira Maria de Jesus, que nos honra com sua presença. Assim sendo, bom final de semana para todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para dia e hora regimental.